Zona Oeste, acho que o Beco do Batman, por mais que tenha um nome e por mais que tenha começado de um sentido negativo, né, de ser um beco, um lugar escuro, ele se localiza no meio da Vila Madalena, na Zona Oeste. Então, de repente, subprefeitura, a rua de cima, as Picoelto, é uma rua de muitos bares, ou seja, de repente um movimento negativo aos olhos de muitas pessoas. Vila Madalena, muito carnaval. Então essa segurança, ela chegou até aqui naturalmente. Devido a tudo isso acontecer, essa segurança chegou, ela tem que estar aqui, senão isso também nunca mais vai acontecer. E isso acontece porque rola interesses governamentais, dos donos de bares, de todo mundo. E de repente até o morador dessa região, conhecendo a região, ele está propício a receber isso, ele faz parte desse mundo. A gente está aqui no Beco do Batman, terceiro, quarto lugar mais visitado de São Paulo turisticamente. Então automaticamente não precisaria ter um bar aberto aqui para causar aglomeração. E a gente acaba sendo alvo disso, com essas fiscalizações, elas funcionam aqui, tá? Eu acho que aqui, por ser um bairro um pouco mais caro, moradia, a gente se sente seguro. Por quê? Porque a gente paga por isso. Um quarto individual para uma pessoa solteira, R$ 1.500, quarto e banheiro, tá? Agora um apartamento onde você teria uma cozinha, um espaço saudável, cara, é 3 e pouco, dependendo da situação. E assim, eu acho que tudo isso foi chegando de uma forma natural até a Vila Madalena. Mas a Vila Madalena, se essa pandemia, se tudo isso continuar dessa maneira, ela vai se acabar. Mercados, supermercados. Pelo tanto de bares que tem, por todas as outras situações que tem, a gente não tem uma padaria aqui perto. Uma panificação, né? Não tem uma panificação. Não tem, mas assim, acho que pela classe das pessoas que moram aqui e tal, eu acho que poderia ter uma coisa mais voltada, assim, de verdade. Entendi. E o Beco do Batman é um lugar turístico, mas ele é um lugar turístico que não tem um sanitário público para ninguém. Então, esse sanitário, essa pessoa que vem visitar o beco, ela tem que entrar num espaço privado, dentro de um bar, dentro de um estabelecimento, para poder usar um banheiro. A Vila Madalena é um paraíso. Ah, eu gosto de morar aqui em São então? Paulo? Ah, sim. Aqui, paraíso. Muitos turistas brasileiros, assim, que vêm e tentam entender, gosta do colorido, se sente num lugar fora de São Paulo. Você dá um 360 aqui, você não vê um edifício, você não escuta uma buzina, você não está diante a uma avenida com trânsito. Vila Madalena, venham todos. Você sabia que a Vila Madalena reúne vários tipos de moradores diferentes hoje em dia? Pois é. Varia de moradores tradicionais com terrenos extensos a artistas intelectuais e jovens. E essa explosão de jovens no bairro que nós vemos hoje começou lá nos anos 70, quando eles começaram a alugar casarões e transformá-los em repúblicas. Já nos anos 70, apareceram muitos bares e galerias na região, o que influenciou ainda mais a chegada desse público que é tão evidente hoje na Vila Madalena. O Beco do Batman é um marco na cidade de São Paulo e um ponto turístico que não passa despercebido no bairro da Vila Madalena. Sabia que grafite é considerado um patrimônio cultural da cidade? Pois é, e em 2017, um morador das ruas do Beco pintou seu muro de cinza em protesto ao barulho feito pelos turistas e artistas das redondezas. A polêmica foi tão grande que depois ele decidiu adotar os grafites na parede novamente. Ainda bem. Então, bora conhecer um pouco do entorno do nosso terreno. A Amanda tá super animada para esse passeio. Estamos especificamente na Rua Wizard, é uma rua extremamente movimentada, comercial. Com relação ao mobiliário urbano em geral, não tem muitos disponíveis, tanto é que ela estava citada no banco de uma loja, então assim, nem conta. Acho que foi o único banco que a gente encontrou na região. Vamos descansar um pouquinho aqui e analisar um pouco os mapas. Bom, galera,
Para falar de espaço, de terreno, de área, não dá para ficar sem falar de relevo, não é mesmo? O relevo é uma característica muito importante para esse tipo de estudo e de diagnóstico. E na Vila Madalena não é diferente. Estudando e observando o bairro, a gente pode tirar de conclusão que a altitude predominante varia de 770 metros a 780 metros. Na área central é a altitude maior e na área norte também é quase alcançando os 800 metros de altitude. Podemos observar que o fluxo, principalmente de pedestres, seria mais fácil de quem está no centro para o sudoeste, oeste, noroeste e sul, porque a declividade abaixa, então a altitude é menor. Falando sobre o mapa de hidrografia e drenagem, podemos observar que no bairro Vila Madalena se passam 2 córregos, o córrego Belim e o córrego das Corujas. Eles são muito importantes para a drenagem do bairro e todos os 2 desaguam no Rio Pinheiros, que é um rio muito importante para a cidade inteira, e também no processo de esgoto, saneamento, etc. E também sobre as bacias hidrográficas, possuímos no bairro Vila Madalena uma área de contribuição direta de escoamento difuso entre os córregos Belinho e o córrego da Coruja. Mas como falar de um bairro super famoso pelos seus bares, pela sua cultura e não falar do povo em que lá reside, não é mesmo? De acordo com os dados da Subprefeitura de Pinheiros e analisando a região do bairro Vila Madalena, podemos observar que existe hoje em torno de 15 mil habitantes na área do bairro Vila Madalena. O que podemos concluir que a densidade demográfica do bairro não é tão alta. Mas não dá para falar da população do bairro Vila Madalena sem falar da faixa etária predominante. Então, diante das nossas pesquisas, podemos concluir que a faixa etária predominante de homens no bairro Vila Madalena é de 30 a 34 anos e de mulheres é de 45 a 49 anos. Então, galera, aqui a gente tem um 3D de uso e ocupação do entorno do nosso terreno e a gente consegue concluir que a predominância é de uso comercial e de uso misto, tirando a rua Fidalga, que é uma rua mais residencial, menos movimentada, com menos ruído, mas no geral a predominância é comercial. O mapa de cheios e vazios nada mais é do que como o próprio nome já diz. Os cheios são para as construções e os vazios onde não tem construção. O interessante é que com ele a gente pode identificar as áreas onde tem pouco adensamento e as áreas vazias. Aqui na parte de mobilidade a gente tem esse mapa que está marcando os pontos de ônibus ao redor do terreno. Os mais próximos, contando assim, dá 21 pontos. Aqui nesse mapa a gente também pode ver as linhas de ônibus, que é essa cor mais vinho, que é por onde ele vai estar passando. Já as ciclovias, elas estão bem aqui nas linhas vermelhas, e a maior do lado esquerdo é a ciclovia da Faria de Lima, e a do lado direito ela é a ciclovia que fica na rua João Moura. Agora, se você está procurando um metrô bem pertinho do terreno, a gente tem 2 principais, que é o metrô Vila Madalena, que andando dá uns mais ou menos 17 minutinhos nas 2 rotas, e o metrô Fradique Coutinho, que andando também fica uns 21 minutos na maior e 18 minutos na menor rota. Bom, aqui nesse mapa a gente tem a rede de distribuição de gás, que é feita pela Comgás, e são essas linhas em laranja no mapa. Já nesse outro, a gente tem as linhas e torres de energia, que são esses ícones em preto do lado esquerdo, e nosso terreno tá bem pequenininho ali no meio. E nesse outro agora, que tá um pouco mais longe do nosso terreno, a gente tem a rede de transporte de óleo e gás, que é feita pela Transpetro, que do lado esquerdo são esses pontinhos bem amarelinhos aqui no canto. E aqui a gente também pode ver os pontos de iluminação público no entorno do terreno, que são esses pontinhos em azul. De acordo com a Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, dentro da zona mista, que é onde nosso terreno está localizado, o coeficiente do aproveitamento mínimo é de 0,3, o básico 1 e o máximo 2. A taxa de ocupação máxima para lotes de até 500 metros quadrados é de 0,85
e já para lotes igual ou superior a 500 metros quadrados é 0,70. O gabarito de altura máxima é 28 metros. Já os recuos mínimos da frente é de 5 metros, fundos e laterais para edificação menor ou igual a 10 metros não é aplicado, e a altura da edificação superior a 10 metros fica 3 metros. Na mesma lei, a gente tem a legislação ambiental. Nela, a taxa de permeabilidade para lotes maiores de 500 metros quadrados é de 0,25. A pontuação que é a mínimo para lotes maiores de 10 mil metros quadrados é de 0,57. E os fatores de cobertura vegetal é 0,4 e drenagem 0,6. E nesse mapa a gente tem os principais equipamentos do entorno do nosso terreno. Nesse diagrama a gente consegue ver a hierarquia de vias no entorno do nosso terreno. E esse é o nosso diagnóstico. A gente colocou a predominância de uso e ocupação do solo, que eu acho que é importante, né? Então a gente consegue perceber que a predominância é comercial, é um entorno muito comercial, principalmente de uso misto. A gente consegue perceber que na Rua Fidalga é a rua mais residencial que tem. Agora as outras são a Wizard, a Rua Purpurina e a Fradique Coutinho são bem comerciais. Com relação à vegetação, é mais arbórea mesmo, mas assim, muito pouco, o que gera calor, né? A gente destacou também os pontos atrativos, que é o que vai gerar o maior fluxo de pedestres e veículos da região. A gente pode destacar alguns aí, como pontos de ônibus, UBS, áreas verdes como praças. O fluxo de veículos está em vermelho, a ventilação é entre as edificações, não tem muito o que falar a respeito. Está em azul e o fluxo de pedestre está em listrado. E esses são os nossos parâmetros. Então, como condicionante, a gente tem iluminação natural, topografia muito íngreme, que isso vai interferir na hora da gente projetar, obviamente. Legislação urbana, clima quente no entorno, eficiência energética e implantação adequada do entorno. E como problemática, a gente tem as calçadas ruins, que são bem ruins por sinal, falta de mobiliário urbano, não tem quase nada, falta de áreas verdes, o que gera calor, falta de ciclovia e a falta também de banheiro público, que foi até uma reclamação do morador que a gente entrevistou. E falta de limpeza pública também, como tem muitos bares na região, gera muito lixo, enfim. E como potencialidade, a gente tem a iluminação, que por conta dos bares e tal, por ser um bairro bem noturno, assim, bem boêmico, a iluminação é até que boa, mas pode melhorar. Mobiliário urbano também, segurança e saúde. Chega de mapa, provavelmente você dormiu, mas acorda e bora continuar o nosso passeio pelo entorno do nosso terreno. A gente está na Rua Fidalga, uma rua mais tranquila, menos movimentada, com menos ruído, então isso é importante na hora da gente projetar, né, a edificação, a praça, enfim, pra gente saber a posição que é melhor. Mais uma vez, com relação ao mobiliário urbano, em específico, os pontos de ônibus têm até uma quantidade boa, porém os que têm estão, a maioria, com bancos quebrados, precisando de uma manutenção. Agora estamos na Rua Purpurina, que é uma rua paralela à Rua Wizard, bastante comercial e movimentada também. Com relação à vegetação, a gente sentiu falta do verde, não tem tantas árvores. Então, assim, o calor a gente sentiu bastante também, porque isso interfere muito, né? E a gente também não pode deixar de falar sobre os muros pinchados, porque, assim, 95% dos muros do bairro Vila Madalena são pinchados. Eu acho que é uma característica muito importante, né, do bairro. As calçadas eu não preciso nem falar, né? O vídeo fala por si. A maior parte, assim, tá muito degradado, muito ruim mesmo, cheia de lixo. Precisando de uma manutenção. E vocês acharam mesmo que a Amanda ia deixar de fazer sua mídia pro Instagram? E é isso, estamos finalizando nosso passeio aqui na Rua Fradique Coutinho, que é a rua paralela à Rua Fidalga, é uma rua bastante comercial e movimentada também, contendo muitos ruídos. Então a gente consegue tirar como conclusão que, em geral, o entorno do nosso terreno é movimentado, é comercial, tem um monte de problemas, as calçadas são péssimas, mas como paisagistas estamos aqui para poder solucionar todos esses problemas. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda